A dependência química no país é um problema que precisa ser enfrentado. Aqui em Brasília, muitas clínicas oferecem tratamento. O repórter Fábio Salema mostra o drama de um homem que perdeu um emprego como servidor por causa do crack. Esse homem preferiu não se identificar. Ele tem 36 anos e há 6 é dependente químico e pela 7ª vez tenta se livrar do vício em uma clínica de recuperação. Primeiro, ele diz que experimentou a maconha, depois a cocaína, até chegar ao crack. A dependência das drogas resultou em graves consequências, como perder o emprego fixo de servidor público. Cada dia, meus virados com as drogas eram maiores, né? Consequentemente, né, o meu corpo ele não conseguia responder isso no trabalho, né? E passado, né, o tempo, isso começou a corresponder e afetar diretamente, né, no trabalho. Essa clínica particular no Distrito Federal abriga hoje 78 pacientes. As mulheres tiveram que ser transferidas para outra unidade. A medida foi tomada pela direção para facilitar o tratamento. Mas uma droga hoje vem fazendo a cabeça de novos usuários, de acordo com a equipe de psicólogos. É o crack. Ela perde um pouquinho da sua crítica do certo, do errado, dos seus valores, das suas motivações, dos seus objetivos de vida. O trabalho é um dos compromissos deixado para trás no momento do vício. Além da produtividade do dia a dia, ele tem que observar a assiduidade. Se ela está tendo muitos atrasos por causa do problema com a droga, por causa da utilização, se ela está tendo faltas. Como que está o humor dela, como que encontra essa relação dela com os colegas de trabalho, com o chefe e a produtividade. Agora, será que a empresa deve se responsabilizar e cuidar do funcionário que possa vir a passar por uma situação de dependência química? Eu acho que ela deveria cuidar direitinho, levar um tratamento psicológico, assim. Aí dando assessoria e suporte que o funcionário necessita, no caso de tratamento, no caso, né? E entender a vida dele também. Mas, na realidade, a situação é diferente. Esta especialista em recursos humanos ressalta que muitas empresas não sabem como lidar quando descobrem que um funcionário é dependente químico. Detectando previamente uma tendência, né, uma característica de personalidade que pode levar a uma dependência, e dependendo da área também que esse funcionário trabalha, a empresa pode se preparar antes e aí já sugerir um acompanhamento psicoterápico para minimizar essas características, né, fortalecer a personalidade do funcionário. E para esclarecer algumas dúvidas com relação a esse assunto, está aqui conosco nos estúdios da TV Justiça o especialista em direito trabalhista Ronaldo Tolentino. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Existe uma previsão legal sobre a relação da empresa com um funcionário dependente químico? Não, na lei não existe nenhuma previsão específica para o dependente químico, né? Hoje, em termos de decisões judiciais dos tribunais, os tribunais equiparam o dependente químico a um doente como qualquer outro. Um empregado que é portador de uma doença, né, psiquiátrica, e o que rege essa relação de trabalho do dependente químico são normas utilizadas por analogia com relação a trabalhadores doentes. É isso que rege essas relações de trabalho. E a empresa pode deixar de contratar um funcionário por ele ser dependente químico? Por isso não. Isso aí acaba sendo uma atitude discriminatória, o que pode até gerar futuramente uma ação de indenização por dano moral, né? O que acontece às vezes é que aquele dependente químico, a depender do seu grau de dependência, ele não vai ter um desempenho tão bom e aí por não alcançar aquele desempenho pretendido pela empresa, a empresa deixa de contratá-lo por não ter atingido as expectativas. Agora, o empregado que se submete a uma seleção, preenche todos os requisitos, vai bem nessa seleção e ele conseguir provar que ele só não foi contratado porque era dependente químico por si só, isso eu acredito que gera um dano moral e uma indenização por conta disso. Ok, bom, nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Oi, meu nome é Sara, eu sou estudante e eu queria saber, se a empresa tiver um funcionário dependente químico, o que ela tem que fazer? Como é que deve ser o procedimento da empresa, então, nesse caso? Olha, a empresa tendo um funcionário dependente químico né, tomando conhecimento disso, o que é o mais difícil às vezes, porque o dependente químico ele tende
tende a esconder essa dependência, ela tomando conhecimento disso, ela tem que encaminhar esse funcionário para um tratamento, né? Algumas empresas de maior porte já têm dentro dos seus benefícios plano de saúde, então ela encaminha esse funcionário para que ele vá se tratar e até mesmo encaminha ele ao órgão previdenciário, né? E o órgão previdenciário vai fazer uma perícia médica, constatada uma dependência química tamanha que incapacite aquele funcionário para o trabalho, esse funcionário é afastado e recebe um benefício previdenciário chamado auxílio-doença. Enquanto ele estiver se tratando, ele fica afastado do emprego, recebendo esse benefício previdenciário. Ok, vamos ouvir agora mais uma dúvida sobre este assunto. Meu nome é Roberval, eu sou segurança e a minha dúvida é a seguinte: se o funcionário ele quiser se tratar, quais os cuidados para ele não perder o emprego? Nesse caso, então, ele tem como se resguardar para não correr o risco de voltar e perder o emprego? Como eu disse anteriormente, a forma dele se resguardar é ele ser encaminhado à Previdência Social, porque aí é um órgão oficial do Estado que diz que ele está doente, que ele precisa de tratamento e vai afastá-lo do emprego para que ele busque esse tratamento, né? Caso ele não tenha esse atestado da Previdência Social para o tratamento, a situação fica um pouco mais complicada, porque a empresa fica sem o funcionário e ele não tem um atestado oficial do governo que ele está se tratando da dependência química, né? Algumas empresas de maior porte, elas até têm como administrar essa falta de... Mas uma empresa pequena, uma microempresa, fica mais difícil, ela fica sem aquele funcionário, tendo que pagar salário, porque no caso do afastamento previdenciário a empresa só paga os 15 primeiros dias, os demais, os encargos é da Previdência Social, então a empresa pequena fica complicada com relação a isso. Então a forma dele se resguardar é ele procurar a Previdência Social e submeter a uma perícia médica pela Previdência Social para ter reconhecido a sua condição de doente e aí recebe um auxílio-doença e aí o seu contrato fica suspenso enquanto ele está em tratamento. Ok, nós temos mais uma dúvida sobre este assunto, vamos ouvir. Meu nome é Vinícius, eu sou estudante e eu queria saber se a dependência química pode gerar uma aposentadoria. Pode, nesse caso? Pode, novamente, a aposentadoria é uma questão previdenciária, né? Então, se o órgão da Previdência Social concluir que aquele trabalhador está incapacitado para o trabalho, decorrente da dependência química, e ele houver preenchido os requisitos de contribuição por um determinado tempo, ele pode se aposentar, sim, por invalidez. Um funcionário dependente químico, ele pode ser demitido por justa causa, no caso de uma embriaguez habitual, por exemplo? Olha, nós tivemos uma mudança de conceito na sociedade, né? A sociedade mudou o seu conceito com relação ao dependente químico. Antigamente se tinha uma ideia do dependente químico como um marginal, aquela pessoa, né, marginalizada, à margem. Hoje em dia você já tem um conceito do dependente químico como um doente, uma pessoa que precisa de cuidados, precisa de tratamento. Então, em que pese a CLT, editada em 42, dispor que o doente, a embriaguez habitual é causa para rescisão motivada, hoje a jurisprudência dos tribunais, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, ela reconhece a embriaguez habitual como doença e não passível de justa causa, sim passível de tratamento, de afastamento para tratamento. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.